Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então, agora a segunda aula de números complexos, vamos falar sobre o plano complexo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de números na forma algébrica. Estes números estão na forma algébrica, como vocês podem ver aqui, ó. E eu estou colocando a indicação direitinho de 3 e 4 como sendo a parte real, parte imaginária. O que é isso, professor? Menos 7 e 5. Cada número complexo na forma algébrica vai ter um ponto que o representa no plano complexo. Observa. Menos 3 e 5, menos 5, próximo. X é a parte real, o Y é a parte imaginária. Tá aqui, ó. 4 exemplos. Na hora que você vai desenhar esse plano, você tem aqui, ó. O que era X fica eixo real, o que era Y fica eixo imaginário, simples assim, pessoal. Esse Z vai estar aqui porque ele tem a parte real, 3, parte imaginária, 4. Tá? Sem complicar muito, bora. Segue. Ao W, parte real, menos 7, parte imaginária, 5. Ele estaria ali no segundo quadrante. Olha o R, parte real, menos 3, parte imaginária, pá, menos 5. E o S, parte real, 6, e a parte imaginária, menos 2. Ou seja, o que eu aprendi agora? Que todo número complexo, na sua forma algébrica, vai te dar um X, vai te dar um Y, certo? Que são as partes real e imaginária. Excelente. Excelente, excelente. O que eu tenho que saber desse plano complexo? Bom, o módulo. O módulo de um número complexo é a distância do afixo até a origem. Tá, pega lá esse ponto, por exemplo, 3 e 4. 3 mais 4i. Esse ponto estará a uma certa distância da origem. Se a gente lembrar da nossa aula de geoanalítica, a gente vai pensar assim, pô, a distância entre um ponto e outro era raiz quadrada, né? Delta x quadrado, delta y quadrado, aquela coisa toda. Delta x quadrado 3, delta y quadrado 4, fazendo a distância entre pontos, deu 5. Bacana? Bacana. Assim se calcula o módulo, tá? Pega um outro exemplo. Olha lá, ó. Menos 6 em x e 8 em y. Distância, pum, bate lá em cima. Fazer a brincadeira de novo. Basta observar que ponto é esse, menos 6 e 8, a que distância que ele estará do 0 e 0. Bom, raiz quadrada, delta x quadrado, delta y quadrado, faz já as suas continhas, parapapá, tchurutchu, 10. É verdade, eu ficaria muito feliz se vocês tivessem visto que são triângulos retângulos pitagóricos dos meus exemplos, né, turma? Aqui eu tenho 3, 4, a hipotenusa, 5. Aqui eu tenho 6, 8, quanto que é a hipotenusa? 10. 10. Na verdade, você não precisa desenhar sempre não, hein, pessoal? Vamos deixar bem claro aqui, ó. Não é necessário desenhar para se calcular um módulo. De uma maneira geral, o cálculo do módulo é feito assim, ó. Se o número é a mais bi, você pega a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Ok, atenção. Então, o que é o módulo? É a distância do afixo à origem. Como calcular? Assim. Feito. Calculamos o módulo. Estamos bem com isso. Vamos para o próximo? Algumas situações, as propriedades de módulo vão ajudar. Como assim propriedades de módulo? Pai, o pessoal gosta de falar bonito, mas o módulo do produto é o produto dos módulos. Vamos ver então um exemplo que seria útil. O cara que tem aqui o Z e o W como exemplos e quer calcular o módulo do produto. Aí o cara, o que um aluno pode pensar? Eu multiplico um pelo outro, faço aquela distributiva toda e depois calculo o módulo. Não, não precisa. Olha só, o módulo de Z, fazendo aquela historinha, é 5. O módulo de W é 10. Se você usar a propriedade, o produto dentro do módulo aqui, ó, pode virar módulos sendo multiplicados. Portanto, eu teria aqui, ó, módulo de Z vezes módulo de W. 50. Bacana? A propriedade ajudando você a economizar tempo, a verificar essa coisinha de uma forma diferente. Tem outra propriedade. São 3, tá? Se liga na outra. Mesma coisa, ó. Então, o módulo da razão é a razão dos módulos. Bom, exemplo. Pega lá de novo o Z e o W. Se eu quiser calcular o módulo da razão, basta eu descobrir quanto que é o módulo de um, quanto que é o módulo do outro. O módulo da razão é a razão dos módulos, no plural. Então fica um módulo em cima, 5, outro módulo embaixo, 10. Descobrir 0,5. Propriedade. Legal? Mais uma. Tracinho. Agora lá, ó, mais uma. O módulo da potência é uma potencinha. Ela é como se pegasse o N de dentro e colocasse para fora.
Professor, eu não consigo entender como é que isso poderia ser útil. Ah, não fala assim, não fala assim. Olha o Z, olha o Z. Ele vai ter, então, vou elevar o cubo. Bom, se eu fosse elevar o cubo primeiro, eu faria 3 mais 4i vezes 3 mais 4i vezes 3. Não, não faz isso. Você pode calcular pela propriedade. Eu sei que o módulo de Z é 5. A propriedade fala que esse expoente pode ir lá para fora, então esse 3 pode ir lá para fora. Fica mais fácil fazer assim, ó. Olha aí, ó. Posso colocar assim, portanto ficaria 5 ao cubo 125. Pronto, direto, sem maiores. Propriedade de módulo. Importante, demais. Hein? Segue em frente, vambora. Essa é boa, a famosa forma trigonométrica. Bom, o que eu tenho aqui, ó, é a forma algébrica, certo? Eu vou chamar a distância do afixo até a origem lá, que seria o nosso módulo, certo? De ρ. E aqui eu vou chamar de θ. Vamos relacionar algumas coisinhas aqui, ó. O que é o cosseno de θ? Cateto adjacente, que seria o A, sobre a hipotenusa, que é ρ. Bacana. O que seria o seno? Cateto oposto a θ. Oposto a θ eu tenho isso aqui, ó, que na verdade é o B. Então fica B sobre ρ. Eu vou pegar esses caras e fazer uma manipulaçãozinha. Isso, ó. Passei o ρ multiplicando, põe. Passei o ρ multiplicando, põe. Eu escrevi o A e o B em função deste tamanho e deste ângulo. Se nós fizermos agora a substituição disso lá na forma algébrica, esse A vai passar a ter essa cara e o B ter essa cara. Para obter a forma trigonométrica, basta pegar esse ρ que tem nos dois e colocar em evidência. Ok, pessoal? Agora vocês foram apresentados a forma trigonométrica. Você localiza um número no plano complexo não pelo seu x e pelo seu y, mas pela distância que ele está da origem e que ângulo é esse formado aqui, ó, né, no sentido anti-horário. O nome desses caras é módulo, o ρ é o módulo, que nós já tínhamos falado, e esse θ é o chamado argumento do número complexo. Ok? Vamos fazer o seguinte, para ganhar um pouco mais de intimidade com essa forma, deixa eu mostrar alguns números aqui. Por exemplo, olha o Z. Se eu souber a qual distância que ele está, por exemplo, 7, e souber que ângulo é esse, eu posso escrevê-lo na forma trigonométrica. Z seria 7 cosseno 48 mais I seno 48. Seu módulo é 7, seu argumento é 48. Simples assim. Vamos lá, W, tamanho. Se aquele cara tiver tamanho 13 e esse ângulo repetindo, esse ângulo repetindo, esse ângulo, é no sentido anti-horário, vocês viram, gente? Girando daqui para cá. Bom, se esse ângulo tiver valor, por exemplo, 132, vamos escrever? Olha lá, ó. Módulo do cara 13, distância 13 e o ângulo 132. 13 cosseno 132 mais I seno 132. Os dois números estão escritos na forma trigonométrica. Tá? Então vamos lá. Forma trigonométrica fazendo produto. Está aqui um exemplo. Z, módulo 20, argumento 132 graus. E o W, módulo 5, argumento 38. Na hora que você vai multiplicar dois números na forma trigonométrica, você vai multiplicar os módulos, ou seja, vai multiplicar o 20 pelo 5 e vai somar os argumentos de um com o outro, 132 com 38. A expressão está meio feia, mas depois que eu arrumar tudo, veja só. Módulo 100, argumento 170. 100 porque é 20 vezes 5. 170 porque é 132 mais 38. Simples assim. Então anota lá. Produto faz o quê? Multiplica os módulos e soma os argumentos. Bacana! Segue. A divisão. Bom, a divisão é parecido, só que a operação é diferente. Olha lá. 5, aliás, 20 aqui e 5 lá. Você vai dividir os módulos, divide 20 por 5 e vai subtrair os argumentos 140 com 38. Certo? Ou seja, o novo módulo é 4 e o novo argumento seria 102 graus. Direto. Escreve aí, divide os módulos e subtrai os argumentos. Agora a potenciação, hein? Potenciação. Tá aqui o exemplo. 5 é o módulo, 40 é o argumento. Eu vou elevar esse cara ao cubo. A terceira potência eleva o módulo, vai ficar lá o 5 ao cubo e multiplica por 3 o argumento. Direto assim. Portanto, esse é o nosso número. Aí, ó. Eleva o módulo, eleva os módulos, né? No caso de todos os números, e multiplica os argumentos. Cara, então observa. Aqui está o resultado
tudo arrumadinho, bonitinho. Nós falamos sobre a potenciação, sobre a multiplicação e sobre a divisão na forma trigonométrica. Na dúvida, volta e vê lá de novo isso. Certo. Agora tem uma parte importante, que é a parte que a gente vai aprender a fazer a passagem da forma algébrica para a forma trigonométrica. Observe esse caso aqui, ó. 3 mais 4i. Será que a gente consegue passar da forma algébrica para a trigonométrica? Aparentemente sim, né? Se eu for atrás do módulo, o que era módulo? Raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Eu teria então a raiz de 3 quadrado mais 4 quadrado. É o pitagórico clássico, esse módulo seria 5. Na hora que eu vou atrás do argumento, pensa só. Montando, olha que desenho bonito, uau! Coisa bonita. Para chegar até a forma trigonométrica, eu preciso não só do módulo que eu encontrei agora. O ρ eu encontrei, é 5. Eu preciso do argumento. Que ângulo é esse que vai estar aqui? Você conhece um ângulo tal que a tangente dele seria 4/3? Não, né? Pois é. Por mais simples que o número pareça, não é só assim que eu chego até a forma trigonométrica. Eu tenho que ter condição de descobrir qual é o argumento. Nesse caso eu não consegui, mesmo sendo um número super simples. Então essa passagem da algébrica para a trigonométrica depende de condições especiais que o número na forma algébrica tenha. Caso contrário, você não faz a passagem. Tá certo? Olha lá, tangente é 4/3. Eu não sei que ângulo é esse. E tomara que você não saiba, porque não é normal saber qual o ângulo que tem tangente 4/3. Tá? Então a gente vai ficar nessa dependência, a dependência da razão entre a parte imaginária e a parte real ser uma tangente conhecida. Não entendi, professor? Tá bom então. Escreve isso, bonitinho, ó, tem que ser uma tangente conhecida. Para a gente poder fazer os exemplos em que nós conseguiremos andar. Vamos lá? Olha o exemplo aqui então. Vamos lá. O número complexo seria então 3 mais raiz de 3i. Vamos calcular o módulo. Módulo, tranquilo. Módulo raiz quadrada. A quadrado mais b quadrado, bonitinho, substitui. Vai ficar aqui 3, aqui vai ficar 9. Raiz de 12. Tá? O módulo a gente sempre pode encontrar. Porque eu tenho essa fórmula, é só usar a fórmula, eu sempre consigo encontrar o módulo de um número na forma algébrica. Já o argumento é outro esquema. Olha isso. Qual era o combinado? Verificar o B sobre A, né? Verificar se o B sobre A era uma tangente conhecida. Então, fazendo aqui a observação, raiz de 3 sobre 3. Essa é uma tangente conhecida. Tá? Aliás, se não ficar legal, se não está legal essa parte de trigonometria, volta lá, pessoal. Nós temos uma aula de trigonometria no ciclo trigonométrico, mas enfim, a conclusão que o aluno tinha que tomar, que o aluno tinha que tirar aqui, é a seguinte: raiz de 3 sobre 3 é a tangente, então esse ângulo ou ele é 30 ou ele é 210. Na primeira volta, nós só temos esses dois ângulos. Como é que eu vou saber então, professor, se é um ou se é outro? Tu vai variar aqui o quadrante que o cara tá. Como assim? Olha aqui o desenho. Pum, põe a outra. Este número complexo, ele tem a parte real positiva. Sim, a parte real dele é 3. E a parte imaginária dele também é positiva. Raiz de 3. Ou seja, se esse cara está no primeiro quadrante, o seu argumento tem que ser 30. Bingo! Este número na forma algébrica se escreve, então, nessa forma trigonométrica. O módulo é raiz de 12 e o seu argumento é 30 graus. Ok? Temos que fazer, então, mais exemplos para ganhar intimidade com esse método. Vamos lá? Demorou. Passo para o próximo. Aqui, então, raiz de 3 mais 3i. Módulo, a gente sabe que módulo está sempre ao alcance, é apenas substituir na fórmula. Parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado, é igual ao módulo anterior, né? Raiz de 12. Vamos para o argumento. Divide lá para mim. 3 sobre raiz de 3, se você racionalizar, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, tu vai encontrar o próprio raiz de 3. Bom, um ângulo que tem tangente raiz de 3 na primeira volta é o 60 e o outro ângulo é o 240. Né? O 240 lá no terceiro quadrante e tal. Qual dos dois então será o meu? Vamos avaliar. Parte real positiva, parte imaginária também positiva. Desenho plano. Parte real positiva, parte imaginária também positiva. Primeiro quadrante, esse ângulo só pode ser? Muito bem, muito bem, muito bem. 60. Então vamos lá, o número complexo está aqui, a sua forma trigonométrica, módulo raiz de 12, escreve lá, e o argumento, 60. Tá aí, bonitinho. Mais um exemplo? Mais um exemplo, até isso ficar bem arrumado. Calcula o módulo comigo, bora. Raiz quadrada, a quadrado, b quadrado, 16 mais 16, raiz de 32.
32 mais conhecido como 4 vezes 16, ou 2 vezes 16. Né? O 16 sai da raiz 4 e o 2 fica. Esse é o módulo do sujeito. Vamos ao argumento. Como é que era? Divide B por A e avalia isso. 4 sobre menos 4 fica menos 1. Eita, eita. Quais são os ângulos que tem tangente menos 1? Isso, 135, segundo quadrante, 315, quarto quadrante. Como é que eu vou saber se eu estou no primeiro caso ou no segundo caso? Avalia o sinal. Parte real positiva. Desenhou? Cadê? Aqui, ó. Ai, desculpa, pessoal. Parte real é negativa. É verdade. Parte real negativa. Passei para cá. Parte imaginária positiva. Eu estou com certeza no segundo quadrante. Portanto, o meu ângulo tem que ser 135 graus. O número complexo se escreve assim na forma algébrica e assim na forma trigonométrica. Está aqui o seu módulo, está aqui o seu argumento. Mais um? Vamos lá. Faz mais um então. Mais um exemplo. É até cansar. Bora. Esse número é meio feio, mas vamos embora. Módulo eleva ao quadrado a parte real, põe ao quadrado a parte imaginária, põe, somou, raiz de 48. Tá, o 48 ele é 16 vezes 3, aí sai aqui o 16, fica 4 lá fora, raiz de 3. Achei o módulo. Argumento, B sobre A. Número também esquisito, vou racionalizar, multiplica a raiz de 3 em cima, multiplica a raiz de 3 embaixo, fica menos raiz de 3. Quais são os ângulos que tem tangente menos raiz de 3? Tempo! 120 e 300. Para eu saber se eu estou no primeiro ou no segundo caso, eu vou avaliar o sinal. Parte real positiva, tá aqui, e parte imaginária negativa. Estaremos aqui embaixo, no quarto quadrante. Portanto, se é quarto quadrante, o ângulo é o 300. Esse sujeito tem argumento 300. Então, o número na forma algébrica é assim. Na forma trigonométrica, módulo 4 raiz de 3 e argumento 300. Coisa linda, que coisa linda. Marca lá o retângulozinho, tudo fica maravilhoso. Ok, pessoal? Então é isso. Aprendemos agora a passar da forma algébrica para a forma trigonométrica. Só um comentário antes de começar essa parte, deixa eu voltar o slide aqui, ó. Quando você vai passar da forma trigonométrica para a algébrica, porque observa que eu me preocupei aqui com a ida, né? Vai, pessoal, você só pode fazer a volta se aparecer aqui cosseno ou seno conhecidos. Então, você só consegue passar desse jeito para esse jeito quando tu souber qual é o cosseno do argumento e o seno do argumento. Portanto, você vai esperar que esses ângulos aqui sejam ângulos notáveis. Ângulos notáveis são aqueles 30, 45 e 60 para o primeiro quadrante e os seus brothers no segundo, terceiro e quarto quadrante. Ah, não entendeu? Então vai assistir a aula de trigonometria em que eu falei lá do ciclo. Essa ferramenta é importantíssima, sem ela a gente fica com problemas. Tá bonitinho lá, tudo arrumadinho, é só voltar e assistir quantas vezes for necessário. Ok, vamos para a última parte então. Muitas questões de vestibular aparecem assim, ó, equações nessa forma. Se você procurar, você vai achar. Equações aqui, ó, z ao cubo igual a 27, z a quarta, blá, blá, coisa toda. Bom, resolver uma equação significa encontrar o valor de z que satisfaça a igualdade. Só que o contexto aqui é um pouquinho diferente. Se você observar bem, esse 3 aqui, ó, a gente costuma trabalhar com ele virando raiz cúbica do outro lado. Esse z, esse 4, vira raiz cúbica, melhor, raiz quarta do lado de lá, e assim por diante. Então, às vezes, quando o cara tem um expoente, eu posso fazer com que a raiz apareça do outro lado. Aqui tem um probleminha a respeito do que seriam raízes algébricas. Porque se você for aluno criterioso, tu vai lembrar que dentro do trato normal eu deveria colocar um mais ou menos aqui, né, gente? Tá, pois é, por isso que eu gosto de falar de equações nessa forma. Os livros trazem, na verdade, números complexos, essa expressão, radiciação nos complexos. Então, quando eu quero encontrar as raízes no contexto de números complexos, isso aqui não daria somente 3, nem isso aqui daria somente 2. Aqui eu teria 3 raízes, aqui eu teria 4 raízes, aqui eu teria 5, aqui eu teria 6. Por isso que eu prefiro trabalhar nesta linguagem, que é uma linguagem de equação algébrica. Fica mais natural perceber que aqui são 3 raízes, que aqui são 4, aqui são 5, aqui são 6 e assim por diante. Tudo bem? Qualquer dúvida lá na aula, pergunta para mim. Professor, eu não entendi a hora que você falou sobre essa história de equação algébrica, de raiz e tal. Enfim, aqui eu estou preocupado com a coisa prática, como se resolve essas equações. E o que eu tenho que aprender dentro da teoria clássica disso aqui. Né? Vamos embora.
Primeiro exemplo. A brincadeira é a seguinte. Você vai primeiro, eu vou colocar bem um passo a passo mesmo. Faça assim, faça assado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, busque um número que você conhece, que é o cubo da 27. Sugestão, 3. Ótimo. Bom, então essa primeira raiz vai ser uma coisa que a gente tem que encontrar. Encontre a primeira raiz. Como eu estou do contexto de números complexos, então eu vou dar uma olhadinha aqui no plano e vou posicioná-la. Rip, bonitinho, né? Bonitinha a bichinha aparecendo lá. Nham. Vai, tá aqui a primeira raiz é 0. Se ela é 3, ela está a uma distância 3. Vamos colocar aqui um vetorzinho que a representa. Peraí. Esse vetorzinho que está aqui está indicando para mim qual seria o argumento desse número. O argumento dele é 0. Então, na forma trigonométrica, eu teria que colocar essa coisinha aqui, ó. Olha que legal, ó. Número real, positivo, escrito normalmente. Quer escrever na forma trigonométrica? É só colocar isso aqui, ó. Afinal de contas, o cara tem argumento 0. Ótimo. O processo é assim. Instrução. Giro do argumento. Você vai girar o argumento 360 sobre o expoente. Qual o expoente? 3. Marca lá. Fez a divisão, 120. Como assim? Você vai agora imaginar que todas as raízes terão o mesmo módulo. Olha a mágica, vamos colocar uma bolinha aqui. Bonitinha de novo. Bom, todas as raízes terão o mesmo módulo, então estarão sobre essa circunferência. A diferença entre uma e outra é justamente o argumento. De que forma? O giro do argumento é 120, então a próxima raiz vai ter o mesmo módulo e o argumento 120. Então ela vai daqui, pega lá, próxima raiz. E a terceira raiz, mesmo módulo, 3 e o argumento 240. Eu somei mais 120. Tá aqui. Observa que se eu girasse mais 120, eu ia começar a repetir as raízes, não tem necessidade disso. Tudo certo? São essas as três raízes da equação que eu coloquei inicialmente. Ok. Consideração geométrica, que é muito explorada em prova. Se elas estão à mesma distância da origem e o ângulo que eu tenho aqui é sempre a mesma coisa, eu dividi em três partes iguais. Pessoal, é um triângulo equilátero. Tá? Aqui, inclusive, está o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, naquela aula de geometria que nós tivemos e tal. De vez em quando os caras cobram isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Bom, de novo, como é que era o método? Encontra a primeira. Você sabe um número que colocado aqui vai satisfazer a equação? Que legal, 2. Esse número 2, vou posicionar no plano complexo, está lá o 2. Vetorzinho colado no eixo real, significa então que o argumento dele é 0. Coloquei lá o argumento. Como é que eu faço para encontrar as outras raízes? Aqui embaixo, 360 sobre o expoente, nesse caso é 4. Joga lá, faz a conta, 90. Todas as raízes vão ter o mesmo módulo, no caso, 2. A diferença é o argumento. Portanto, a próxima, vou somar 90, chego a isso, então está aqui o Z0, põe, toquinho mágico, Z1. Excelente. Pega o próximo, mesmo módulo, soma mais 90, tá aqui, toquinho mágico, pum, Z2. E mais uma vez, mantém o módulo, 2, gira mais 90, toquinho mágico, pum. Tá vendo? É só encontrar a primeira e ir girando. Só isso. Tá? Beleza. Vamos lá então. Observa que estão à mesma distância, essa defasagem de ângulo aqui é a mesma entre um vetor e outro, quer dizer que nós temos um quadradinho. Que belo quadradinho. Gente, eu estou numa paixão por essa aula, porque eu estou achando tão bonitinho esses desenhos. Que esses desenhos bonitinhos. Nha, nha. Por isso que eu fiz quatro exemplos. Para vocês aprenderem, tanto que vocês vão ficar de saco cheio disso aqui. Mas vamos lá, ó. Lembrando, é um quadrado, né? Tá aqui, bonitinho. Um fofo. Agora vamos fazer com 5. E aqui eu coloquei de propósito nesse formato, porque volta e meia aparece assim também. Você conhece um número que é elevado à quinta, menos 7 à quinta vai dar zero? 1. Muito bem. 7. Que tal? O próprio 7. Marca lá no plano complexo 7, é um número real positivo, tá aqui bonitinho, com o seu vetorzinho indicado. Giro, vem. Aliás, coloca lá, né? O argumento dele é 0, que ele está cravado aqui. Argumento 0. Pim! 360 pelo expoente, o expoente é 5, põe 5 lá embaixo, dividiu, deu 72. Eu vou girar agora 72. Mantém o módulo, que é 7. Tá lá, bonitinho. Gira 72. Esse cara gira, toquinho mágico, pim, Z1. Gira o próximo, aqui. Mais 72, mantém o módulo, vem pra cá, toquinho mágico, pim.
Eu tô errando a posição do toquinho mágico aqui. Mas vamos lá. Tim, próximo. Ok, você tá agora, toquinho mágico? Aqui embaixo, certinho. Piu, toquinho mágico. Ponto para os meninos. Gira mais, gira mais, gira mais. Mais 72. Muito bom. 288, tá aqui o Z4. Como são 5 raízes bonitinhas, espaçadas, olha o pentágono regular, gente. Pentágono regular. A figura é bacana, interessante pra caramba. Vamos pro último exemplo? Bacana também o último exemplo, ó. Vem comigo. Z a sexta igual a 1. Um exemplo seria o próprio 1. Marca o 1 no plano complexo, arrumadinho com o seu vetor. Vetor indicado, está colado aqui, o argumento dele é 0. Ótimo. Qual é o giro? 360 sobre 6, ou seja, 60 graus. Todo mundo tem o mesmo módulo. Repetindo, todo mundo tem o mesmo módulo. Argumento, gira 60, encontra Z1, gira mais 60, encontra Z2, gira mais 60, encontra Z3. Gira mais 60, encontra Z4. Gira mais 60, encontra Z5. E gira mais... Não gira mais, porque se eu girar começa a repetir. Vai de Z0 até Z5, são 6 raízes. São 6 raízes, então adivinha que figura é essa? Yeah, baby! É um hexágono regular, aquela figurinha bonitinha, formada por triângulos equiláteros e tal. Uma coisa fofa. Beleza, pessoal? A gente vai trabalhar em sala de aula direitinho isso aí, relaxa, a gente vai fazer algumas questões e ver quais são os tipos de cobrança que os caras costumam colocar em prova. Combinadíssimo. Para terminar, eu queria fazer uma observaçãozinha aqui a respeito dessas raízes aqui, cara. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e quarto caso, tá vendo? Para todos os casos como esse, essas raízes, esses vetores, anota aí no cantinho, a soma é 0. Se eu somar esse vetor com esse vetor com esse vetor, seria uma resultante 0 para esse caso e para os dois também. Para o caso que é par, eu estou vendo aqui, por exemplo, que esse vetor se cancelaria com esse e esse vetor se cancelaria com esse. Quando é par é fácil de ver. Esse vetor cancela com esse rala com esse e esse rala com esse. Mas quando é ímpar também acontece, mesmo não tendo oposição entre os ângulos. Tá combinado? Não quero ver vocês errando isso em prova caso apareça. Ok, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui. Espero vocês para a próxima aula e, é claro, espero vocês quarta-feira nós temos um encontro para falar sobre números complexos. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até mais. Yeah!